Glória a Deus. Verso 15. E, depois de terem comido, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Amados ouvintes e queridos da palavra de Deus, pastor de ovelhas em hebraico é Ra'atizon. E o étimo, ou a etimologia, a origem da palavra pastor, vem literalmente da palavra pasto. E pasto, sabemos que é uma grande paisagem, aonde possui material que tenha condições de alimentar um gado, de alimentar aqueles que trabalham conforme a pecuária. O termo pastor, ele é extremamente conhecido na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu vou repetir isso aqui. O termo pastor é extremamente conhecido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Eu vou utilizar alguns versos aqui, tanto na Antiga Aliança quanto na Nova, que fala sobre o pastor. O Salmo de número 23, só o Senhor é meu pastor, nada faltará. E de nada tenho falta, nada me faltará. Amém, Jesus. Do Novo Testamento, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12 diz: e ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Mais uma, João 14:10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Esses textos, juntamente com outros que eu não enumerei, eu não listei, mas posso também conjecturar para uma abordagem correta, é falar de Davi. Vocês sabem que Davi também foi um jovem pastor. Trabalhava apacentando as ovelhas de seu pai Jessé. Vocês sabem também que o rei Davi, um dos homens mais amados pelos judeus, não vou dizer o maior, mas um dos mais amados pelos judeus, por aquilo que ele representava. Eu já ensinei vocês aqui que Davi ele foi tão amado que em nenhuma outra nação ousou colocar o nome de alguém na sua bandeira. Porém, o nome de Davi está estampado na bandeira de Israel. Vamos lembrar como é que é a bandeira de Israel? A bandeira de Israel tem um fundo branco, duas listras azuis e tem uma estrela no meio. Vamos agora separar cada item aqui. Há quem diga, e eu aprendi isso no seminário, que a bandeira toda branca, se tirar as listas e a estrela,
aquilo que é branco representa Deus. Mas como, pastor? Representa a eternidade de Deus. Deus, Ele era ontem, Deus, Ele é hoje, Deus, Ele é eternamente. Não existe início para Deus, não existe hoje para Deus, não existe fim para Deus. Ou seja, aquele fundo branco da bandeira de Israel é a Shekinah, é a glória de Deus, é a eternidade que se confunde no tempo, de forma que ninguém pode explicar, como diz aquele louvor, ninguém explica Deus. Diga para alguém, ninguém pode explicar Deus. A única forma que a gente pode, pastor, anti-hebraico. E a escrita dela é como se fosse um triângulo. A escrita do Dalet é como se fosse um triângulo. Eles, ao pegar a bandeira e fazerem a bandeira de Israel, tiveram a ideia de fazer e relembrar na sua bandeira para todo mundo ver que enquanto Israel tiver aliança com Deus, Deus manterá a sua aliança e fidelidade com o povo de Israel. Então o que eles fazem? Eles têm a ideia de pegar o nome de Davi, que no hebraico é a letra D, a princípio, me entendam, mas é o Dalet, o Vav e o Dalet, é como se fosse DVD. Então ele pega a primeira letra de Davi e a última, o Dalet e o Dalet, e coloca uma numa posição. Eles pegam o triângulo nessa posição e inverte para cima, dizendo: nós vamos te adorar para sempre. Eles pegam agora o segundo D e volta para baixo, dizendo, acreditando, nós acreditamos na providência, na misericórdia, na fidelidade. Só quem entende, levanta a mão e vai dando glória. Nós acreditamos que enquanto eu me manter firme te adorando, o Senhor manterá os teus olhos sobre mim. Enquanto a minha casa continuar te adorando, eu creio que o Senhor manterá a manutenção da minha casa. Quem crê? Abre a tua boca, se vale glória ao Senhor. Então o nome de Davi, ele entra na bandeira. E Davi é um pastor. Esses são exemplos nas quais nós podemos enumerar e dizer sobre pastor na Bíblia. Porém, esses pastores que eu falei, eles cuidavam de ovelhas, não no sentido figurado, mas no literal, ovelha mesmo, animal, que faz mé. Aqui ninguém faz mé. Ninguém faz. Por quê, pastor? Porque no Novo Testamento, Jesus, ele olha para Pedro e fala 3 vezes: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Pedro, tu me ama? Ó, a teologia de Pedro crescendo no conhecimento de Jesus. Tu sabes tudo. Aquele mesmo Pedro que quando falaram, o que dizem os homens que eu sou? Todo mundo fala, deve ser um grande profeta. Pelo que a gente pode, pastor, falar como Deus age, ou como Ele deseja que nós venhamos agir, é pelo aquilo que Ele permitiu a gente conhecer. Então o fundo branco é a Shekinah, é a glória, é a eternidade em Deus. As 2 listas representam os rios do berço da civilização. Há quem diga que são o Tigre e o Eufrates, início da Mesopotâmia, onde o berço da civilização. E há quem fala também, eruditos, que foi entre esses locais que provavelmente esteve o Éden. Agora se espanta comigo. A estrela, na verdade, não é uma estrela. A estrela é a letra Dalet. Pedro já conhecendo o Senhor. Pedro era difícil? Era. Pedro tinha o temperamento forte? Era. Mas também tinha um coração quebrantado quando ele estava diante do Mestre. Pedro sabia quem era Jesus, e ele diz: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. Agora quando Jesus pergunta a ele: tu me amas? Ele diz: eu amo, tu sabes tudo. É Pedro dizendo: Senhor, usa a tua onisciência para saber o meu futuro como será, porque hoje eu não posso
posso entender o que tu fazes, mas eu acredito e deposito o meu futuro sobre as tuas mãos. Quem pode colocar o futuro aqui na mão de Deus? Quem pode colocar o futuro da tua família na mão de Deus? Quem pode colocar o futuro do teu trabalho na mão de Deus? Ei, a melhor coisa que você pode fazer é entregar o futuro do teu filho na mão de Deus. Alguém diz, não vale nada. Ah, pode não valer hoje, mas eu profetizo que amanhã, no futuro, ele será alguém para poder adorar e glorificar o Senhor. Quem está entendendo da glória? Quem está entendendo da glória? Ah, essa menina não vale nada. Ah, ela não vale para você. Mas amanhã é uma missionária da casa do Senhor. É uma obreira da casa do Senhor. Lembra as palavras que falaram de você enquanto você estava no mundo? Falaram de você também. Falaram de mim também. Falaram que você não é ninguém. Que você não ia chegar a lugar nenhum. E que você era mais um. Olha onde você está. E olha quem falava de você está. Entende a diferença? Pedro agora ele diz, Senhor, tu sabes tudo. Sim, Senhor. Aí Jesus diz para Pedro assim: apacenta as minhas ovelhas. Então nasce nesse momento o chamado pastoral, como Pedro, a figura de Pedro como o primeiro pastor da igreja primitiva, mas de pastores que não iriam cuidar de ovelhas animais, mas sim pastores que iriam cuidar de ovelhas na simbologia. Quando Jesus diz, Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas, ele não estava dizendo apacenta os animais, ovelhas de Israel. Apacenta, Pedro. Oh glória. Eita Jesus. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro, de todas as nações que vierem, sem preconceito, independente de onde nasce, no momento que acredita que eu vim para trazer a salvação, tu serás pastor delas, Pedro. Ei, querido. Aí eu entendo agora que no Antigo Testamento se apacentava ovelhas, animais, e no Novo Testamento se apacenta através de uma conjectura da literatura pessoas. Aí eu chego a uma conclusão do que diz Hebreus 13:17: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Pastor, qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade das ovelhas que não são animais, mas das ovelhas que Jesus manda Pedro apacentar, é a dificuldade de entender o que é obediência. Quando eu entendo o que é obediência, olha aqui para o teu pastor, quando eu entendo o que é obediência, eu cresço. Quando eu entendo um pouquinho do que a Bíblia está dizendo aqui, que eu devo obedecer ao meu pastor, você não deve obedecer ao seu pastor naquilo que é errado. Mas enquanto ele te ensina o que a palavra de Deus diz, só de você pensar, eu obedeço se eu quiser, você está em rebeldia contra a palavra de Deus. Porque não fui eu que escrevi, não foi alguém que escreveu. Agora, por que em Hebreus diz isso? Porque é uma diferença enorme de apacentar ovelha, animal, e apacentar ovelha, pessoas. Porque a ovelha animal, ela vai fazer aquilo que o pastor quer que ela faça. Pronto, acabou. A ovelha animal, ela não tem a psique, não tem o intelecto que a ovelha pessoa tem.
Entende por que no Antigo Testamento não se dá ênfase a apacentar pessoas, se no Novo? Apenas de uma conjectura de que uma ovelha é dócil, de que uma ovelha ouve o seu pastor. Só que apacentar pessoas é mais difícil do que você imagina. Pastor, de onde que vem essa dificuldade? Essa dificuldade não vem somente da rebeldia, porque há pessoas que são rebeldes declarados, mas essa rebeldia vem muitas das vezes dos traumas que nós passamos na infância, da cultura pesada que eu tive, ou de eu ter obedecido a alguém e essa pessoa abusou dessa obediência que eu tive, e a partir de agora eu digo: eu não obedeço a ninguém, então eu crio um bloqueio no meu coração. Então obedecer não é para quem quer, obedecer não é de forma nenhuma, querido, algo que a gente consegue fazer com facilidade. Obediência é a coisa mais difícil que a gente tem. Quer ver uma coisa? Como está a sua obediência para com Deus? Como está a sua obediência para com o Senhor? Você diz para todo mundo que ama Deus, que ama o Senhor, que faz tudo por Deus, mas desobedece a Ele em várias e várias coisas. Ah, pastor, mas isso não significa que eu não amo. Olha, querido, tropeçar é uma coisa, mas viver na desobediência é sim, porque Jesus disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então eu preciso entender que o trabalho de um pastor não é ficar rico à custa da sua ovelha, que o trabalho do pastor não é parecer poderoso chefão, que o trabalho do pastor não é ser como os pastores que foi ilustrado pela juventude. O trabalho do pastor é algo nobre, que somente alguém que recebeu a nobreza do Pai deve ter a alegria de realizar, porque é um trabalho que a gente não sabe como fazer muitas das coisas. A pastora bem disse: ser pastor é um trabalho desafiador. Eu não terei as respostas de tudo, mas Deus me dará as respostas de tudo para poder guiá-los de uma forma mais simples e eficaz. Não existe pastor querer ter sucesso, de ser rico, milionário, em cima das suas ovelhas. Isso não existe. A Bíblia diz que o pastor foi chamado por Cristo para edificar sobre a igreja. Mas não é o que a gente vê hoje. Mas eu também não me importo, porque o dia que o pastor fizer isso que é contrário que as Sagradas Escrituras dizem, é Jesus perguntando para ele: tu me amas? E se ele disser: eu amo, tu não me ama, porque tu não está apacentando as minhas ovelhas. Pastor, então eu como ovelha tenho que cooperar? Sim, obedecer. A gente não vai ficar te mandando aqui, porque na verdade o pastor, ele orienta. Pastor, como é? O que Jesus estava dizendo para Pedro? 3 coisas que é o trabalho de um pastor. Primeiro, o pastor é guia. Diga: o pastor me ajuda me guiando. Diga: segundo, o trabalho do pastor é cuidando de mim. E terceiro, me alimentando. Então essas 3 é o trabalho de um pastor: ser guia, cuidar e alimentar. Como, pastor? Primeiro, guiando pela palavra, trazendo em forma de proteção. A Bíblia diz que Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai. Quando vinha um urso, Davi saía correndo. É isso que diz o texto? Não, Davi fazia o quê? Partia para cima do urso. Aí eu te falo, quem é mais forte? Davi, um menino de 15 a 17 anos, ou um urso? Ou melhor, olha aqui para o pastor, levanta a sua cabeça e olha aqui para mim. Quem é de vocês que tem coragem de lutar contra um leão? Ninguém. Se eu tiver com umas ovelhinhas animais e eu olho para o lado, vejo um leão, meu irmão, vou tentar chutar todas elas o mais rápido possível. Mas se uma delas se desgarrar e o leão pegar, quem é que vai voltar para ir lá na boca do
pastor, guiar. Como é que o pastor guia? Com cajado. Como é que o pastor guia? Com doutrina. Por que não veio para a oração? É oração na igreja. Por que não veio para a consagração? Por que não estava na escola dominical? Estou guiando. Mas pastor, eu estava sem problemas. É só pegar a caderneta da escola dominical e ver. Os que faltam esporadicamente e aqueles que já chutaram o pau da barraca. Ei, eu só tenho uma. Porque você é crente, mas não está ouvindo os conselhos do seu pastor. Desde que você é gente, a gente entende que tem escola dominical, domingo é do Senhor. Ah, mas o pastor não me manda, e não mandamos mesmo. Mas o pastor, ele guia, o pastor que ama, ele não tem medo de falar com a ovelha, ele não tem medo, ainda que a ovelha saia da igreja, ainda que a ovelha vai para outro ministério. Ei, a melhor coisa não é mudar. Ah, se as pessoas entendessem isso, tive problema na igreja, saí de lá. Tu vai viver doente dessa forma, seja curado, aprenda uma coisa. Ei, eu já fui chamado a atenção de pastor, e você não tem noção de como ele chamou a minha atenção. Eu fiquei cabisbaixo, fui mordido. A única coisa que dava vontade em mim de fazer, sabe o que é? Vou estudar 2 vezes mais, para quando o meu pastor tentar me pedir, ou me pegar de surpresa, eu estar pronto para responder a ele. Como? Prega hoje, eu prego, pastor. Dirijo o culto hoje, eu dirijo, pastor. Porque eu estou me preparando e estou ouvindo o melhor conselho que ele tem para mim. Então o trabalho do pastor é guiar através da palavra, com proteção. Faça isso não. Pastor, posso fazer algo na minha vida e parecer um mundão? Faça não, faça não. Faça não. Vai se dar mal. Escuta, vai se dar mal. Como alguém um dia disse para mim: mas pastor, tu curtiu o funk e não morreu, então eu vou morrer? Filho, ninguém deve viver a vida de ninguém. Aprenda que o que Deus tem para mim não é para você, o que tem para você não é para mim. Então escute esse apelo que o pastor está fazendo no dia do pastor, porque ama a tua vida. Se você está deixando uma outra voz te guiar, volte para o aprisco. Vou falar mais uma vez: vai dar ruim para você. E quando você falar: pastor, eu quebrei a cara, bem que o senhor me avisou, eu não vou poder nunca chegar para você e falar: bem feito. Eu não falo isso, mas eu vou olhar nos teus olhos e dizer: eu te avisei, filho. Eu dei gabinete contigo, mas não dei no pessoal. Eu dei gabinete perante toda a igreja, mas você não me ouviu. Ouça, ó Israel, ouça agora. A Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito de Deus. Os cuidados do pastor, muitas das vezes não será a forma que a gente vai entender, mas é melhor. Ah, meu pastor é chato, está mandando eu ler a Bíblia, mas tu é crente, tu é que teu pastor te ensina o quê? Está jejuando? Que jejum, pastor? Ei, meu filho, não ande como alguém do mundo, não, porque alguém pode te confundir no mundo e você pagar um preço que não era para você pagar. Quem lapida um homem, quem tira as coisas do homem é o Espírito Santo, mas o pastor, orientado e guiado pelo Espírito Santo, ele aqui é o porta-voz, muitas das vezes mal entendido, mal compreendido, mas graças a Deus que eu nunca tive medo de falar com as minhas ovelhas. Por quê, pastor? Porque por mais que eu sei que eu sou homem, se eu cair, eu jamais vou negar. Se eu tropeçar, eu jamais vou dizer que não tropecei. Mas se eu acertar, eu também vou acertar. Se eu disser vamos fazer. Se eu disser estou junto contigo, eu não largo a tua mão por nada. Mas se tu largar a minha, eu não posso te carregar no colo. O segundo do pastor, cuidar
Pastor, como é que o pastor cuida das ovelhas? Com aprisco. É aqui. Quando o pastor, Leandro, está guiando as ovelhas, Júnior, de um caminho para outro, ele não para no meio do caminho para curar. Uma ovelha machucou o pé, ele não pode parar, agachar e cuidar de uma ovelha ali, porque quando ele abaixa aqui, ele perde a visão do inimigo que vem. Então ele se torna tanto ele como uma ovelha frágil, e ele também se torna frágil. Então, pastor, o que é que ele faz quando ele vê a ovelha tentando andar mancando? Por mais que pareça ser ruim, a ovelha está dizendo: está doendo, pastor, mas tu tem que andar. Pastor, estou fraca na fé, tu tem que andar. Pastor, eu não aguento mais, tu tem que ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Onde tudo não deu, o pastor pega no colo para botar aqui e olha se vem inimigo. Mas onde é que ele trata? Quando chega no aprisco. E onde é o aprisco, pastor? No curral. Porque no curral está cercada e não entra, pastor. Não entra, pastor Sérgio. No curral, ele coloca vigias, outros pastores, para estar olhando o rebanho dele e dizer: enquanto eu estou tratando dessa ovelhinha aqui, fica de olho aí para ver se não vai vir salteador, ladrão, se não vai entrar alguém no meio do nosso ministério para tentar acabar com a nossa alegria em Cristo Jesus. E ele fala: Cristo, aí ele cuida da ovelha e faz o pezinho, passa remedinho. Se a ovelha está muito cabeluda, peluda, cheia de lã, vocês sabiam disso, que a ovelha, ela chega em um estado de lã que até os olhos tapam e a boca ela não consegue comer? Aí o que o pastor tem que fazer? Vamos tosquiar essa ovelhinha aí, pô. Como é que é isso? Quando a ovelha está querendo crescer demais, está querendo ser aquilo que ela não foi chamada, aí é hora de tosquiar. O tosquiar dói. A ovelhinha, se é no frio, ela vai sentir frio, mas o pastor sabe que quando ele tosquia ela, daqui a pouco os pelinhos vão nascer, porque aquela lã velha vai surgir uma nova lã. Ei, querido, a gente precisa acreditar. O aprisco que Deus cuida é a igreja. É aqui que a gente faz gabinete, é aqui que a gente entra arrebentado, sai curado, é aqui que a gente até briga, mas a gente chega ao entendimento. Sabe por quê? Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, não tem capeta, capetinha, tranca-rua, chucaveira que faz a divisão entrar. A divisão só entra quando não há concordância. Diga para o teu irmão: é no aprisco que o pastor trata do rebanho. Diga: é no aprisco que você, ovelhinha, é cuidado. E é bom? Sim ou não, queridos? Eu faço uma pergunta para a igreja, não precisa me responder. Mas é bom quando alguém lembra da gente? É bom quando eu falto um culto, no outro culto, pastor: e aí, meu filho, como é que você está, rapaz? Cara, meu pastor cheio de coisas para fazer, com uma igreja enorme para construir. Ele ainda para no meio do dia, no meio do trabalho, e manda. Todos os dias eu mando mensagem para minhas ovelhas. Nem que eu alterne. Paz, minha ovelha, como é que você está? Estou bem, pastor. Está bem mesmo? Você já conhece. O pastor vai ficando experiente pelo tempo que apacenta. Os pastores antigamente eram devido a isso aqui, ó, cabelo branco. De tanto que ele ficou na igreja, ele ia pegando experiência. Os pastores antigamente não tinham teologia, não, mas a experiência de vida, modo de viver, desejo de agradar Jesus, às vezes era até um pouco mais ignorantes e grosso. Mas a vida não é para fraco, irmão. Ficar com essa molengueira aí, as promessas, não é com a palavra. É palavra. As nossas qualificações para ser pastor vão ser evidenciadas diante da igreja. A igreja mesmo vai olhar o jovem e vai dizer: esse jovem parece que vai ser um pastor. Olha, essa pessoa tem um chamado.
a forma de falar, a forma de se colocar diante de Deus, o desejo que tem no esmero da palavra de Deus. Veja que quando Jesus chamou Pedro, Pedro ainda estava cheio de carrapicho. Onde é que estava Pedro? Pedro estava debaixo de uma promessa. Qual a promessa? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Mas Pedro saiu da fila da promessa e estava pescando. Jesus foi até ele, lembrou a ele que a posição para ele alcançar aquilo que Deus quer não era naquele lugar. Eu quero te dizer para você também nessa noite, a posição que você está é a posição para que as promessas de Deus te alcancem. Se não for, meu filho, volta-te novamente ao primeiro amor, recua, ande para trás um pouquinho, ainda que isso pareça humilhação, mas aprenda uma coisa, que aqueles que são humilhados serão exaltados, ou melhor, aqueles que se deixam humilhar. Qual é a qualidade dos crentes hoje? Crente hoje não aguenta humilhação. Alguém fala alguma coisa, quer sair na mão. Alguém chega e fala, tu é isso. Irmão, para alguém me derrotar de dizer, entrar na minha mente e fazer diferente do que Cristo já colocou na minha mente, como diz Paulo, nós temos a mente de Cristo. A pessoa tem que ser muito fera, porque nenhum outro homem me marcou mais do que Cristo já me marcou. Aleluia, Jesus. Nenhuma outra pessoa te marcou mais do que Jesus já te marcou. Jesus já fez o suficiente por nós. Além de fazer na cruz do Calvário, Ele continua fazendo todos os dias. Então por isso nós devemos adorá-lo como o sumo pastor. Melhor que todos os pastores juntos, é o sumo pastor, é o bom pastor, é o verdadeiro pastor, é aquele que fez o que nenhum outro pastor poderia fazer. Ei, querido, o pastor deve alimentar a sua vida. Olha que coisa linda aqui. A ferramenta do pastor e o alimento das ovelhas. O Senhor apareceu para João em Patmos e diz para João rasgar. Vamos lá, pastor, como é que é o modelo de uma igreja, pastor Sérgio, que fecha com a sua liderança? É essa. O pastor não precisa fazer força para suas ovelhas vir no trabalho de oração. O pastor não precisa fazer força para vir trabalhar na obra. O pastor não precisa implorar para a juventude vir para os ensaios. Como é que é o fechamento? Pastor, o fechamento é esse. Irmãos, sábado tem oração 2 horas. Opa! 2 horas do sábado eu estou lá. Irmãos, vai ter ensaio dia tal. Opa! O que é que eu tinha no sábado? Eu tinha alguma coisa para fazer. Calma aí, eu tinha alguma coisa. Eu vou ver se essa coisa é mais importante do que aquilo que foi marcado, aonde eu sou alimentado. A gente não pode esquecer que onde a gente derrama a nossa lágrima é o mesmo local do nosso crescimento. É aqui que você vai chegar arrebentado, vai ser tratado, e amanhã vai estar aqui através desse microfone tratando de outras vidas. Já viu quanto o pastor sabe da sua vida? Já viu quanto o pastor pessoal ele sabe um pouquinho de cada um de vocês? Já perceberam? Por quê? Porque a nossa vida não deve ser um livro aberto para falar para todo mundo que os outros querem saber. A nossa vida, ela diz respeito a Deus. Mas já viu quantas e quantas vezes a gente abre o nosso coração para o nosso pastor? Eu também já tive pastores, não nasci pastor. Já tive dificuldade de conversar com o meu pastor, e meu pastor pacientemente me ouviu. Um deles você viu aqui. E ele diz para mim: meu filho, você é um dos pastores que foi pastor, mas que passaram na nossa igreja como obreiro, e que eu tenho tanto orgulho. A função do pastor
ficar rico em cima do seu rebanho. A função do pastor é guiar, cuidar. A função do pastor é alimentar. E qual é o alimento, pastor? Não é essa doideira que a gente vê todo mundo fazendo. Não é porque o cara botou um terno, uma gravata, o cara é pastor. Pastor é provado. Pastor leva-se anos. Hoje em dia, querido, a gente vê a facilidade na igreja católica para se... Levanta, vai trabalhar. Tu não está vendo que tu não vai conseguir nada dessa forma? Então tem hora que a gente tem que ter choque de realidade. Alguém pegar na nossa cara e fazer como o inimigo fez com Paulo, 3 tapas na cara. Paulo pediu: Senhor, pede para ele parar. Paulo, a minha graça te basta. Viver não é para quem é fraco. Eu vou repetir isso aqui: viver não é para quem é fraco. E muito mesmo quando você levanta a mão para o céu e diz: a partir de hoje você é servo de Jesus. A Bíblia diz: se você voltar atrás, tu é frouxo. Mas eu estou pregando para quem não é frouxo. Eu estou pregando para quem tem coragem. Eu estou pregando para quem acredita, que meteu a mão no arado e só para agora na glória. Eu só paro de trabalhar na glória. Diga comigo: eu só paro de trabalhar quando Jesus me chama. Glória a Deus. Então onde é que a gente cuida das ovelhas? Na prisma. Dentro da igreja. Ah, não vou mais para a igreja não, para o meu pastor na minha casa. Vou uma, vou 2, vou 3. Se tu não quiser nada, filho, eu não tenho como ficar indo na tua casa sozinho, porque eu tenho outras para cuidar. Tem gente na igreja, e não é essa, estou falando um generalizado, que quer tratamento VIP. Mas não dá tratamento VIP. Tem gente que testa. Eu já ouvi de um pastor que a ovelha testou: vou ficar tantos dias sem ir para a igreja para ver se meu pastor vai vir atrás de mim. Ei, filho, alguém falou para o pastor, ela disse isso. O pastor já sabia o que o pastor fez? Não foi. E quando a mulher vem cheia de... minha irmã, se coloca no seu lugar, está falando com o seu pastor. E outra coisa, eu estou sabendo que você está fazendo um teste. Agora, o que você vai tirar de proveito nisso? Como corpo de Cristo, é nossa obrigação estar nos apresentando assim como Israel se apresentava a Deus no deserto. Quando eu entender isso, que eu não venho para a igreja apenas só quando eu quero, eu venho para a igreja porque eu também tenho compromisso com Deus, eu tenho comunhão com os meus irmãos. É aqui, um dia que eu venho, mesmo que eu não pregue, eu dou um abraço em alguém, ou então comunico a alguém algo que aconteceu com minha vida de bom, ou então só chego e digo: como é que você está? Como é que você está? Como é que está a tua vida? Estou bem, vamos embora caminhar. É o suficiente. Aprenda uma coisa: é ovelha que gera ovelha. Pastor apacenta as ovelhas. Uma ovelha pode trazer 2, 3, 4, 5 ovelhas para a casa do Senhor, mas o lugar do aprisco é aqui. E por último, qual é o trabalho do pastor? Alimentar a ovelha. Alimentar com o quê? Falsa estima. Esse é o trabalho do pastor. Não existe acréscimo. Não existe: nossa, hoje em dia está tão tudo cheio de tecnologia. Não existe. Ainda é porque ele vive, posso crer. Porque ele vive, posso crer. Ó, como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ei, o Evangelho, ainda que o mundo seja moderno, o Evangelho é o mesmo, ele não mudou. Não é ao Evangelho que tem que se adequar às pessoas, são as pessoas que têm que se adequar ao Evangelho. Uma pessoa muito conhecida, chamada Xuxa, rainha dos baixinhos, está entrando com uma PL aí para tentar alterar ou mudar a Bíblia, querido. Olha só, mudar a Bíblia em relação a algumas coisas, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ninguém tem mais sabedoria do que Jesus para deixar escrito o que foi escrito. Diga assim comigo: eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor. Diga: eu tenho um pastor. Eu tenho um pastor. Eu sou guiado. Eu sou guiado. Eu sou cuidado. Eu sou cuidado. E eu sou alimentado. Eu sou alimentado. A palavra de Deus A palavra de Deus que nos fortalece. que nos fortalece. É lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Porque a palavra de Deus
Diga: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela é tão poderosa que faz separação de juntas e medulas. Quem pode levantar a mão para o céu? Tem alguém ainda que gosta dos movimentos espirituais? Tem alguém ainda que gosta de entrar numa igreja e dar glória, 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 glória? Vem comigo dando glória, diga glória, 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 glória. Hoje em dia o evangelho, querido, é o evangelho de chamar Jesus de você e viver numa posezinha, porque eu não posso suar, não posso me despentear. Ah, meu irmão, a nossa igreja está no século 21, mas que Deus nos mantenha na pureza de ser uma igreja que gosta de dar glória. Quem vem para a igreja da glória? Quem gosta de dar glória? Quem gosta de dar glória? Quem gosta? É isso. O evangelho é isso. As meninas, as mais novinhas, namorem um único menino, casem virgens. Os meninos, casem virgens. Honrem a Deus. Honrem a Deus. Jesus pergunta para você nessa noite: tu me amas? Assim como ele perguntou para Pedro. Olha aqui para o pastor. Eu disse que Jesus te fez uma pergunta, não disse para você olhar para o teu pecado. Porque nesse momento a gente confunde. Porque eu pequei, então significa que o meu amor por Jesus não é grande. Não é isso. Não é um ou dois tropeços que vai dizer que você não ama Jesus. Pedro negou. Pedro tropeçou. Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro fez um montão de coisa errada até amadurecer. Mas no momento que Pedro amadurece, aí no momento que Pedro amadurece, é igual você, maduro. Alguém diz: sai da igreja. Sai da igreja, tá doido? Ih, deixa aquele ministério. Ih, deixa aquele. Tá doido, rapaz? Tô cavando raízes, rapaz. Para com isso, rapaz. O seu pastor só sabe voltar para trabalhar. Teu pastor vai fazer igual faz com cana, vai chupar o caldo, vai deixar só o bagaço. Ei, meu filho, o próprio bagaço é o pastor. Estou trabalhando junto com você direto aqui, você tem visto. Finalizo assim: tu me amas? Sim, Senhor. Não. É pessoal. Aleluia, Jesus. Sim. É o Senhor te perguntando: tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Deixa ele. Amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus.